Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar, né, nosso conteúdo de português. Hoje eu vim aqui para nós falarmos um pouquinho sobre as últimas classes gramaticais que nós temos que trabalhar, tá? Então, vocês podem pegar a apostila de vocês aí na página 152, que nós vamos iniciar a unidade 12, ok? Na nossa última aula, nós falamos sobre advérbios, né? E eu deixei para vocês aí como tarefa os testes e aquelas páginas do roteiro de aula, tá? Então, eu vou enviar aí uma foto com a resposta dos testes da unidade anterior. E se vocês tiverem algum problema, algum questionamento em relação às respostas que foram dadas, me enviem uma perguntinha, né? Me mandem aí qual é a dúvida, para que a gente possa discutir, comentar e chegar aí, né, a uma resposta que seja realmente adequada. Mas eu acredito que, né, pelas respostas que nós temos aqui, que eu vou enviar para vocês, vi os exercícios, não temos muitos problemas, mas talvez vocês tenham marcado, tenham pensado, interpretado de uma outra forma, e aí fique alguma dúvida, ok? Então, estou aguardando se tiver algum problema, tá? Bom, como eu disse, nessa unidade 12 da apostila de vocês, nós vamos trabalhar as três últimas classes gramaticais que nós temos, que são preposições, interjeições e conjunções, tá? São as três classes gramaticais menores, vamos dizer assim, né? Não tem muita classificação, muita coisa. Eu acredito que, na verdade, a classe de verbos seja mais complexa para ser trabalhada. Então, são três classes gramaticais curtinhas que a apostila trouxe numa unidade só. Tá? Então, começando lá na página 152, nós vamos falar sobre as preposições, tá? Então, o que é uma preposição? A preposição é uma palavra invariável que vai funcionar como um conectivo para unir, para ligar dois termos, ou seja, duas palavras dentro de uma oração. Tá? Então, por exemplo, quando você quer falar que você mora em uma casa feita com madeira, você diz que você mora em uma casa de madeira. Essa palavrinha de, ela serviu aí como um conectivo. Ela foi usada para ligar, para unir a palavra casa e a palavra madeira. Então, esse de é chamado de preposição, ok? Geralmente, as preposições são palavrinhas bem curtinhas, tá? De, para, a, com, que tem essa função, ligar, unir dois termos dentro de uma oração, tá? As preposições, elas podem ter duas classificações. Nós temos aquelas preposições que são chamadas de essenciais, que seriam aquelas palavrinhas que sempre vão funcionar como preposição. E aquelas preposições chamadas de acidentais, que são palavras que pertencem a outra classe gramatical, mas que às vezes são usadas como preposições, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando aí na página 152 de vocês, vocês vão ter lá as preposições essenciais. Tem várias frases, né? O a, o após, o até, o desde, o de, o sem, o por. E embaixo nós temos as preposições acidentais, tá? Nós temos lá, por exemplo, o durante, o conforme, o exceto, o consoante. Por exemplo, a palavra conforme, ela é uma conjunção, mas às vezes ela pode ser usada como uma preposição, tá? E aí, nós temos que tomar cuidado porque, às vezes, as preposições, elas vão aparecer combinadas ou contraídas com outras palavras, tá? Como assim? Então, por exemplo, nós temos a preposição de, tá? Mas, às vezes, dentro das frases, vocês usam o da. Vocês usam o do. E o que é esse da e esse do? É a junção do de mais o a, do de mais o o. Então, é a junção de uma preposição mais um artigo, que você junta, muda a escrita da palavra, né? E usa como uma preposição. Então, esse da, esse do, na verdade, nós chamamos de contrações. Porque você vai contrair, você vai unir uma preposição
com uma outra classe gramatical, vai alterar a escrita da palavra, vai perder fonema, tá? Para formar uma palavrinha com a função de preposição, tá? O mesmo acontece com ao, por exemplo. Eu vou ao mercado. Esse ao é a junção do a mais o o. O a, que é a preposição, o o, que é um artigo. Só que aí não perdeu nenhuma letra, então nós temos aí uma combinação. Você apenas combinou as palavras e usou com a função de uma preposição, tá? Então podem acompanhar lá na página 153, que nós temos também essa questão das combinações e das contrações. Tem até uma tabelinha lá na apostila mostrando para vocês quais são, né, essas contrações e essas combinações que vocês podem encontrar, ok? E para finalizar as preposições, a apostila fala das locuções prepositivas. Eu já falei para vocês no vídeo anterior o que é uma locução, né? É a junção de duas ou mais palavras com a função de, nesse caso, preposição. Então, lá vocês têm uma tabelinha que você vai ter lá, por exemplo, dentro de, em frente a, ó, em frente a. Nós temos aí o em, mais o frente, mais o a. Então, nós temos aí preposições, o em, o a, né? Só que unidas com outras palavras. Então, nós temos mais de uma palavra. Por isso, nós chamamos de locução prepositiva. Ok? Então, em relação à preposição, é isso que vocês têm que saber. O que é uma preposição? Conectivo, né? Que vai unir os termos dentro de uma oração. Qual é a classificação? Então, tem as preposições essenciais e as preposições acidentais. O que é uma combinação e uma contração, né? O fato de, às vezes, as preposições estarem combinadas ou contraídas com outras classes gramaticais. E a questão das locuções prepositivas, ok? Tudo isso que eu falei, vocês têm na apostila, na página 152, 153. É só seguir, é só acompanhar que vocês não terão problemas. Na sequência das preposições, a apostila vai falar sobre as interjeições, tá? As interjeições são classes, né? Na verdade, são palavras, né? Que são usadas para expressar o nosso estado de espírito. São palavrinhas invariáveis, tá? Elas não sofrem alteração, elas não têm como ir para o plural ou como ir para o feminino, masculino. Então, as interjeições, elas serão sempre escritas da mesma forma, independente se é feminino, masculino, plural ou singular. E elas são usadas para exprimir as nossas emoções, os nossos estados de espírito, tá? Então, por exemplo, quando você está feliz, né? Quando acontece alguma coisa e você quer exprimir essa sua alegria, essa sua felicidade, você usa algumas palavrinhas, né? Por exemplo, eba. Então, você está alegre, você está feliz, contente com alguma coisa, tá? Se você quiser chamar a atenção de alguém, ei, psiu. Se você quiser pedir para alguém fazer silêncio, né? Psiu. Então, essas palavrinhas curtinhas, que geralmente são acompanhadas de um ponto de interrogação, são usadas para exprimir as nossas emoções. Podem acompanhar aí na página 153, a apostila traz uma tabelinha para vocês ali com todos os tipos de interjeições possíveis, tá? De dor, ai, ui, né? Do chamamento, psiu, ei, de alegria, oba, viva, tá? Tem várias, desejo, né? Tomara, quando alguém fala, eu vou ficar rico, o outro vai lá e fala, tomara, né? Então, ele está desejando que isso aconteça. Então, vocês têm lá uma tabelinha falando sobre essas interjeições, tá? E embaixo, vocês têm também as locuções interjetivas, tá? Essas locuções interjetivas são as palavrinhas, né, combinadas, são as interjeições combinadas com outras palavrinhas que têm essa função de exprimir esses sentimentos de alegria, de dor, ou um chamamento, um desejo e assim por diante, tá? Nós temos algumas lá, por exemplo, muito bem, né? Quando alguém faz alguma coisa e você ficou feliz, né? Ou a pessoa fez certo, você vai lá e diz muito bem. Então, ó, são duas palavrinhas
para expressar alguma coisa. Então, nós chamamos isso de locução interjetiva, tá? Ó meu Deus. Então, ó meu Deus, nós temos 3 palavrinhas, tá? Então, é uma locução interjetiva, ok? Então, é só acompanhar que lá tem tudo certinho, bonitinho. E para finalizar, na página 154 e 155, a apostila vai falar sobre as conjunções. A conjunção, ela tem a mesma função de uma interjeição, de uma preposição. Só que qual é a diferença? A preposição, ela vai ligar palavras dentro de uma oração. A conjunção, ela vai ligar orações, ok? Ela vai unir orações. Então, se vocês acompanharem lá na página 154, vocês vão ver que existem vários tipos de orações, tá? Existem vários tipos de conjunções que vão ligar esses vários tipos de orações. Então, nós vamos ter aquelas conjunções que nós chamamos de coordenativas, que vão unir orações coordenadas. E nós temos as conjunções subordinativas, que vão unir as orações subordinadas. Para quem não lembra, orações coordenadas são aquelas orações independentes entre si. E as orações subordinadas são aquelas orações dependentes entre si. Tá? Então, as conjunções coordenativas são várias. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vocês vão observar lá, ó. Nós temos as conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Observem que vocês têm em negrito, ó, quais são essas conjunções, tá? E depois as conjunções subordinativas, nós temos também, ó, as integrantes, que serão só essas duas, o que e o se. E aí depois nós temos todas essas, ó, as conjunções, né, subordinativas causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Vocês podem observar na apostila, ó, que essas orações, elas estão em negrito, tá? Então, a hora que vocês forem olhar e estudar aí a apostila, tá? Até na hora de fazer o resuminho, que vocês terão que fazer o resuminho, é interessante não, na verdade vocês terão que voltar, né, nessas páginas. Então vocês lendo as orações, lendo os exemplos, vocês vão observar quais são essas conjunções. As conjunções também geralmente são palavras curtas, o e, o mas, o porém, o pois, o porquê, o conforme, o se, tá? Tem vários, né? Tem vários exemplos de conjunções. E a classificação, não adianta vocês quererem decorar todas essas conjunções. Na verdade, quando vocês analisarem uma oração e conseguirem identificar quais são as palavrinhas usadas para fazer, né, a ligação ali nas ideias, vocês terão que aprender a interpretar. Bom, a palavrinha como, ela foi usada naquele caso para quê? Para mostrar uma comparação, para indicar aí uma causa, tá? A palavrinha se, ela foi usada para quê? Para indicar uma condição. A palavrinha mas, ela introduziu uma ideia do quê? Uma ideia de contrariedade, de adversidade. Então, vai ser a partir da leitura, da análise das frases, do conteúdo das frases, da interpretação, que vocês vão conseguir a classificação. Tudo bem? Bom, então essa unidade 12, ela traz para vocês essas 3 classes gramaticais: preposições, conjunções e interjeições, ok? Como atividade de fixação, vocês vão fazer o roteiro de aula, tá? Então podem fazer ali a página 156, 157 e 158, tá? Nós não vamos fazer os exercícios por enquanto. Por enquanto, vocês vão fazer só o roteiro de aula, onde vocês terão que fazer aí um resuminho, né, dessas 3 classes gramaticais, colocando os exemplos, para vocês fixarem primeiro essa parte mais teórica. E aí depois, numa próxima aula, aí nós vamos praticar um pouquinho mais a questão dessas classes gramaticais.
Tudo bem? Estou aqui à disposição de vocês. Se tiverem algum problema, alguma dúvida, me mandem um recadinho que eu estou esperando para ajudá-los no que for possível e aguardando a foto com a resposta das atividades de vocês. Tudo bem? Até a próxima!